Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a vitória do Grêmio por 2-1 contra a equipe do Cuiabá pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Mas antes, não se esquece, já se inscreve e ativa o sininho porque o YouTube vai te notificar quando sair vídeos novos aqui no nosso canal. Hoje mesmo já saíram 3, então se inscreve que o YouTube vai te notificar. E se você não estiver recebendo os vídeos, aqui embaixo tem o meu Instagram e a página do canal no Facebook. Lá eu mando os links e pelo Instagram eu sempre aviso quando sair vídeos novos. Então, vai pelo menos no meu Instagram que aí eu te aviso e você vem aqui pro nosso canal e pode assistir os vídeos novos. Bom, o Grêmio venceu por 2-1, mas creio eu que o resultado mais justo seria um empate. Seja 3-3, 1-1 ou 2-2. Para mim, o resultado mais justo mesmo seria um 3-3. Porque o Grêmio criou bastante no primeiro tempo, mas deu várias brechas. E no segundo tempo não tomou o empate e a virada por culpa do Vanderlei. Que o Vanderlei, na minha visão, foi um dos melhores da partida. Na minha visão, o melhor da partida. No segundo tempo, ele fez duas grandes defesas, salvando o Grêmio consecutivamente. E depois ainda teve uma bola na trave do Cuiabá, logo em sequência. Bom, e o Grêmio acabou jogando mais ou menos. Para falar a verdade, essa é a minha opinião. Bora começar aqui a falar do time. No gol, o Vanderlei foi razoavelmente bem, né? Eu falei que ele foi o melhor da partida porque o Grêmio não teve grandes destaques. Destaques em alguns momentos, mas acabaram falhando em alguns outros momentos. Por exemplo, o Jean-Pierre e o PP. O próprio Vanderlei falhou no primeiro gol, na minha visão, em uma bola cruzada pelo lado esquerdo, que para variar foi bola nas costas do Cortez, mas não pode tirar a culpa nem do Jeromel nem do Vanderlei. O Jeromel não acompanhou o William Santana do Cuiabá, que por sinal é o terceiro reserva da posição, que o Cuiabá está sem os seus dois centroavantes, o Gênison e o Elton. O Gênison, que já jogou pelo Novo Horizontino de São Paulo, e o Elton, que já jogou pelo Sport. William Santana, que ele é um jogador que, para falar a verdade, é um ponta, mas teve que ser improvisado e mesmo assim fez um gol no Grêmio. Bom, pelas laterais, Cortez e Vitor Ferraz. Não dá para entender o motivo deles jogarem. Hoje eu até entendo o Vitor Ferraz porque o Orejuela foi convocado. Mas o Cortez não dá para entender, não dá para entender o motivo do Renato preferir ele. Eu só queria que o Renato parasse para pensar e olhasse para a base por um segundo. Na base, no próprio Sub-23, não precisa nem ir longe. Na lateral esquerda, os dois que estão lá são 1 milhão de vezes melhor que o Cortez. O Matheus Nunes é melhor em todos os conceitos que o Cortez. Seja defendendo, seja atacando, na liderança, nas armações, ele é um muito bom jogador, seja em cruzamentos, nos passes. Eu gosto demais desse jogador. E o Jefferson, que tem uma característica mais parecida com o Diogo Barbosa, um jogador que leva mais na imposição e também tem um bom cruzamento. Mas desses dois eu prefiro o Matheus Nunes. Além de ter o Guilherme Guedes, que se recuperou de lesão. Ele acabou não sendo relacionado, mas para o futuro não tem como o Cortez ser utilizado. Com todo respeito, o Cortez não é mais jogador de Grêmio. Assim como Tassiano e Robinho, tem jogadores que já passaram a fase deles. O Vitor Ferraz acertou o cruzamento para o gol do Diego Souza e só. Fora isso, vacilou demais. Muitas bolas nas costas, principalmente no segundo tempo. É um jogador que tem muita técnica, mas parece que esquece de usar ela. Ele que, quando chega lá na frente, na hora de cruzar, várias vezes se equivoca. Acabou acertando o cruzamento para o gol, mas foi um lance raro. A defesa, que foi com Jeromel e David Braz, uma partida atípica para o Jeromel. Não uma partida boa, uma partida ruim. O Jeromel, que vinha 3 ou 4 jogos sem fazer faltas, jogando muito bem. Hoje ele acabou vacilando no primeiro gol e parecia que estava meio afobado. O David Braz eu achei que foi um dos melhores na partida também. No final do jogo ele até acabou indo como volante, uma nova invenção do Renato. Dessa vez eu achei que foi uma boa invenção, por mais que tenha o Lucas Araújo na base. O Lucas Araújo, que eu não gosto muito dele, eu não vejo que ele tem toda essa habilidade que muita gente fala. Mas no quesito marcação, com certeza o Lucas Araújo é um grande jogador. No meio campo, foi o Matheus Henrique, o Lucas Silva e o Jean-Pierre. Como eu tinha falado no pré-jogo, eu irei com Matheus Henrique, Jean-Pierre e Isaac. Na prática, o Lucas Silva não foi um primeiro volante. Foi o Matheus Henrique armando e o Lucas Silva basicamente se abstendo do jogo e ficando como um reboteiro de lateral.
Você pode olhar todas as jogadas do Grêmio defensivamente. Os laterais subiam, o Lucas Silva tinha que segurar 2, 3 com acompanhamento dos pontas. Como é que você vai querer que o PP e o Ferreira rendam se você coloca eles para marcarem e vão deixar o Vitor Ferraz e o Cortez subirem para quando na hora de decidirem com a ocasião errada e fazendo a jogada equivocada. Eu não consigo entender isso. E no ataque com Ferreira, PP e Diego Souza. Na teoria é um bom ataque. O Diego Souza até fez gol, mas eu não consigo entender a utilização do Diego Souza. E aí já puxa para outro argumento do Renato. O Renato fala que o Grêmio não tem investimento. Isso é mentira. O Grêmio já pagou cerca de 10 milhões de reais pelo Diogo Barbosa e vai pagar mais 10 por mais 25% dele. Não dá para entender porque você usa o Cortez. Como é que pode? Se você vai ter a opção, por exemplo, de um Renan Lodge do Atlético de Madrid, por exemplo, e o Cortez, ele vai usar o Cortez com a desculpa que o Renan Lodge é mais ofensivo. Mas quem é que toma mais bolas nas costas? Quem é que vai para ataque e erra os cruzamentos? O Cortez foi 20 vezes na linha de fundo, acertou um cruzamento. Além de todas as jogadas defensivas, eu não entendi o posicionamento. Assim como eu falei, o Lucas Silva fechava o lateral, o Cortez ia para o meio e o PP acompanhava até a linha de fundo. Assim foi o gol. Se você parar para ver, o Lucas Silva que estava vindo de trás, o Cortez estava atrás e teve que vir para frente, e o PP que teve que vir correndo ainda mais rápido. Aí é difícil de segurar também. E o Churin é muito mais jogador que o Diego Souza. O Diego Souza que na teoria tem mobilidade, mas na prática não tem essa mobilidade toda. Ele volta bastante, mas na hora que ele volta, abre uma lacuna lá na frente. E quando o Grêmio vai ver, ele ainda não voltou. Ele demora 2 minutos para se reposicionar. E aí é muito devagar essa movimentação dele. O Furim pode até ter uma deficiência técnica comparado com ele. Eu não acho isso. Mas eu não consigo entender essa situação. E as substituições foram as seguintes. Matheus Henrique no lugar o Diogo Barbosa no lugar do Matheus Henrique já no final do jogo, colocando o Diogo Barbosa como ponta. Isso que você tinha Guilherme Azevedo e Isaac para a parte ofensiva, além de ter o Darlan podendo conter como esse meia esquerdo, por exemplo. O Tassiano entrou no lugar do Jean-Pierre. Na hora, eu não gostei, com alguns minutos eu também não gostei, mas o Tassiano acabou dando até mobilidade para a equipe do Grêmio. O problema é que falta habilidade pro Tassiano, isso. Não se compara Jean-Pierre com Tassiano. Por exemplo, o Jean-Pierre acabou ficando sumido. Mesmo sumido, ele criou 2, 3 jogadas de gênio. O Tassiano, com a maior velocidade, melhor auge na forma física dele na carreira, criou várias jogadas, desperdiçou todas. Um lance sem goleiro ele consegue escorregar na hora de finalizar. Outra na cara do gol, que ele vai cabecear, ele erra e acaba tirando o gol do Churin. Por mais que ele seja um jogador que dê a vida, eu não consigo entender a utilização dele. Olha para a base. No Sub-23 mesmo, eu não vou ir longe, só apontando os jogadores que são mais qualificados. Tem o Lucas Araújo, que inclusive foi relacionado, Jonathan Varela e Fernando Henrique. Muito bons volantes que fazem 1000 vezes mais e com mais qualidade do que o Tassiano. O Everton entrou no lugar do Ferreira, na cabeça do Renato. O Everton é um Alisson 2.0, que você coloca um ponto para defender. Eu não sou a favor disso, sou para fazer isso. Não faz isso, pega outro ponta na base, tem o Zinho, tem o Elias, tem o Léo Fenga, tem muitos pontas qualificados na base. Busca um deles, vai lapidando e não coloca um ponta que na teoria você coloca para marcar. Sou para fazer isso, coloca o volante e não coloca um ponta para marcar. Bom, o Diego Souza saiu para a entrada do Churinho, o Churinho acabou não jogando tão bem, mas a mobilidade dele é coisa excepcional. Mesmo ele entrando como centroavante, depois da entrada dele o Grêmio teve mais posse de bola. Isso na teoria não está associado. Mas com a movimentação dele, o Cuiabá fica mais preocupado. O Diego Souza fica estático e a defesa fica com uma linha alta. O Diego Souza toda hora fica lá escondido. Com o Churin não. Eles não podem piscar que o Churin sai na cara do gol. Depois saiu o PP e entrou o Paulo Miranda para aquela invenção do Renato do David Braz como volante. Bom, no mais é uma partida que é para esquecer. É uma vitória, mas é uma vitória contra um time cheio de desfalques, um time que tomou de 3-0 do Brasil de Pelotas. Bom, o próximo jogo é na quarta-feira que vem, às 4h30 da tarde, mesmo sendo Copa do Brasil, na Arena. É um jogo que tem que tomar muito cuidado, porque 1-0 vai para os pênaltis. E a gente sabe do jeito que o Grêmio é nas cobranças de pênaltis. Falando em pênaltis, o Jean-Pierre fez um golaço de pênalti. Aquela bola que ele bateu foi excepcional. Bom, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Deixa o seu like e comenta aqui, bora interagir sobre essa partida do Grêmio.
na minha visão, é um resultado péssimo. Eu queria um 3-0 e jogando tipo como se o Grêmio tivesse horroroso 1-0. Mas o Grêmio criou oportunidades. O problema é que abriu demais na defesa. Bom, foi esse o vídeo e falou.